Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin e hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode gerar angústia em algumas mamães, né, e em algumas famílias, que é o que acontece com a criança quando nasce um irmão. E a gente sabe que esse assunto às vezes é muito específico, mas a gente também quer falar com você que tem sobrinhas, né, que acompanham o crescimento de uma criança. Às vezes é a sua irmã que está passando por isso. E uma das coisas que eu acredito é que a rede de apoio pode contribuir bastante nesse processo. Principalmente porque é a rede de apoio que às vezes vai conduzindo ali quando a mãe não sabe, né, fazer, quando a mãe tá um pouco perdida. Então, aquela criança que era mais tranquila e ela começa a ter alguns hábitos, né, algumas irritações, ou então até fazer xixi na cama de novo, pede colo o tempo todo, começa até a falar como criança, de novo, já tá evoluída, mas aí na fala, mas aí começa a ficar balbuciando de novo. Muitas vezes se rotula como só ciúme, como manha, ou então falar, ela tá querendo chamar a atenção. Mas eu vim aqui te dizer que sim, ela quer chamar a sua atenção, porque antes ela tinha atenção. Mas pra gente conversar um pouco mais aprofundado sobre isso, a gente acolhe a Gabi Aguiar, ela que estava conosco no episódio passado, mas ainda assim ela vai se apresentar para vocês hoje. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Yasmin. Muito feliz de estar com vocês novamente, né? Eu sou a Gabi Aguiar, eu sou educadora parental, terapeuta. Eu trabalho, né, hoje com mães, com famílias que querem ajuda aí para lidar com os comportamentos desafiadores, com essas transições, todas que acontecem aí na vida da criança. Eu quero começar, Gabi, trazendo uma coisa que talvez a gente não vá aprofundar muito, assim, porque, enfim, são inúmeros mecanismos, né, biológicos, mas no que a gente pode tocar, assim, é essa questão de entender que a criança com o nascimento de um irmão, o cérebro dela, ele reage de uma maneira diferente. Ali quem está ao redor deseja dar todo sentido, né? Dizer, agora você tem um amiguinho, agora você tem um companheiro, é seu irmãozinho. Mas muitas vezes o cérebro da criança não registra esse afeto logo de primeira. Então, ali mais ele sente que, como assim, aquela atenção emocional que eu tinha, agora não tá sendo só pra mim. E às vezes, o que eu sempre digo, eu não sei se você concorda, eu quero dizer se você concorda com isso, Gabi. Eu falei até no episódio passado. A gente costuma subestimar muito as crianças. De dizer assim, ai não, ela ainda não entende isso. Ah não, ela ainda não pensa assim. Não é que a gente vai maldar o pensamento infantil, mas muitas vezes acontece essa confusão mesmo mental e emocional na criança. Você concorda que muitas vezes a gente subestima os sentimentos das crianças? Sim, muito, Yas. E justamente assim, eu digo, né, que quando um irmãozinho chega, né, na vida da criança, e daí independente da idade da criança, né, mesmo que às vezes ela é bebê, né, e daí fala, não entende tanto, né, ou é mais velho, daí já começa a pedir mais, ela se enxerga numa situação muito diferente do que ela vivia antes. Porque a criança, ela depende totalmente ali, né, daquele adulto, né, para ter aquele vínculo seguro. Ela é totalmente dependente porque ela precisa ter as necessidades dela atendida ali, seja de fome, de sono, né? A criança não consegue se virar sozinha. E de repente chega mais uma pessoinha ali, mais um bebê ali para disputar esse espaço com ela. Então por isso que ela entra aí nesse estado mais, que a gente fala que é um estado de alerta, porque ela busca, né, por esse vínculo, né? A gente fala muito da teoria do apego seguro, que é tão importante, né? Ela criar esse vínculo com uma conexão emocional forte ali com o pai, com a mãe, né, com o cuidador principal, seja quem quer que seja. Quando chega o irmãozinho aí nesse lugar, dá uma bagunçada na cabecinha dela. E ela começa a perceber que realmente tem uma ameaça ali. Tem alguém que tá querendo tirar um pouco daquele vínculo que ela tinha. Por isso que a gente fala assim, não é um ciúmes, né? Não é uma situação assim que a criança tá racionalmente pensando que ele tá tirando o lugar. Mas ela sente, porque ela sente essa falta. Porque imagina, ela tinha antes a atenção completa voltada para ela.
Você era filho único até então. E de repente chega mais alguém para ter que dividir. Então é isso que muito que acontece, assim, quando chega, né, o irmãozinho. Gabi, uma curiosidade que me bateu aqui, dentro desse processo, como é que você percebe que é a reação dos pais? A gente tá falando muito da reação da criança, mas eu queria só tocar nisso agora no começo, até mesmo para os pais, as mães que estão nos escutando, identificarem em si, né? A gente fala nos nossos episódios muito sobre essa percepção de si. Eu acredito que na maternidade isso não pode ficar alheio. Você se perceber, você como mulher, como mãe, como humano, né? Como ser humano. Então, como você percebe que fica o sentimento dos pais numa situação como essa, onde eles têm já uma criança, só que eles estão, né, esperando outra criança? Porque eu fico pensando assim, aí você como... Eu sei que você só tem uma filha, né? Mas só tem uma. você como mãe pode até... Eu acho que os sentimentos são diferentes quando você tem um filho já, que são essas questões dos medos, mas muitas vezes os pais esperam a criança. Os pais planejam a segunda criança, então eles já estão ali como se fossem preparados psicologicamente. Só que a criança não, a criança recebe como uma surpresa. Mas muitas vezes os pais também não planejam e ficam com esse receio. Como que você entende que fica o sentimento dos pais numa situação dessa? É um desafio muito grande, né? Porque eles também estão se adaptando nessa nova rotina. Então é uma rotina diferente, porque antes eles tinham ali, normalmente, às vezes são crianças menores, né? Às vezes de 2, 3 aninhos de idade, né? Que eu falo que ainda são bebês, que ainda tem uma certa demanda, né? Assim, mais próxima. Mas acho que independente da idade que seja, eles tinham uma rotina já pré-estabelecida com essa criança anterior, né, com o filho mais velho, e de repente chega um novo serzinho ali para compor aquele ambiente familiar. Então os pais muitas vezes ficam muito perdidos, porque eles têm ali o trabalho, né, de cuidar de um recém-nascido, de dar atenção, de conhecer também essa nova criança que está chegando, e ao mesmo tempo tem que lidar com todos esses sentimentos do irmãozinho mais velho. Os pais, eles ficam muito frustrados muitas vezes, porque eles têm alguma expectativa. Então eu vou até trazer, né, teve uma mãe que eu atendi, né, um casal, na verdade, esse ano, e que eles trouxeram logo no início, né, que quando o filhinho nasceu, né, o irmãozinho mais novo, eles tinham um menininho de, acho que 3 anos de idade, por aí, e o irmãozinho mais velho recebeu ele muito bem, então a gestação foi muito tranquila, quando ele nasceu foi muito tranquilo também, então era essa expectativa que eles tinham, justamente que isso continuasse, né? E de repente esse irmão mais velho começou a ter um comportamento mais desafiador, ficou mais agressivo, apresentou mais crise de birra. Então, assim, eles se viram muito frustrados ali, muito perdidos em como lidar, né? Porque eles tinham se preparado ali, porque tem muitos pais que se preparam, né, nesse processo. E de repente chega essa criança e daí o mais velho começa, né, a ter algum comportamento que ele não tinha antes. Então, assim, é um período bem sensível ali para toda a família, né? Então, acho que tá todo mundo se adaptando a essa nova dinâmica que acontece. E é importante que os pais também entendam isso para poder se acolherem e acolherem a criança, né, que está chegando. Às vezes existe também uma frustração, porque o pai também planeja como o filho vai receber, mas pode ser que não. Às vezes eu vejo aqueles vídeos da internet, né, da criança que vai encontrar o irmãozinho e aí ela pega e dá um tapa, e aí ela afasta, e aí ela não quer, ela chora. E assim, para que os pais também estejam fortalecidos com aquele momento, para aquele momento que a criança não vai reagir, ela não tem um script ali, né, que ela vai dizer assim, eu tenho que reagir assim, muitas coisas surpreendem. Ontem as minhas sobrinhas, né, filhas do meu primo, foram conhecer o irmãozinho, que chegou essa semana, nosso novo sobrinho na família. E aí, muito interessante, porque elas uma já tem 6, e a outra deve ter uns
5 por aí, né? 4. E assim, muito interessante porque elas foram muito amorosas, elas foram muito carinhosas, mas existiu assim toda uma preparação e a gente nem esperava que elas tivessem uma reação tão assim madura, né? Com a criança. Mas isso é muito, não é um linear, isso não existe um script, né? Ali para a criança. É reforçar o que você falou. Essa questão do ciúme como um mito. Muitas vezes a gente fala, não vamos subestimar as crianças, mas também não vamos achar que elas vão ter o entendimento que um adulto tem de uma relação, porque elas não vão ter. Para elas ali é só realmente essa sobrevivência, né? Esse alerta, né? Muitas vezes a gente pode até levar para a criança o peso do julgamento de que ela é egoísta, que ela tá manipulando, que ela... Sim, se ele tá sinalizando que quer atenção, como que você vai dar atenção? Eu sempre costumo falar isso, né, para as mães, assim. E até mesmo nos casos de adultos. Mas é só para chamar atenção. Então, qual é a atenção que aquela pessoa não está recebendo se ela está precisando fazer algo para chamar atenção? Porque na percepção dela, ela não está recebendo. Então, como é importante essas percepções, né? Até para que não possa ferir tanto os pais quanto a criança. Gabi, eu queria que você trouxesse para a gente, falasse um pouquinho de maneira prática. O que ajuda e o que não ajuda nesse processo de receber uma nova criança em casa quando já se tem outra, né? Depois da primeira criança, como receber o segundo filho? O que ajuda e o que atrapalha nesse processo? Vamos lá. Eu acho que primeiro, né, o ponto, tá resgatando agora da sua fala, primeiro, assim, saber que não vai ser um processo linear. Então, pode ser que sim, essa criança seja bem recebida pelo irmão, pelos irmãos, né, pelas irmãs, enfim, nesse processo, né, logo de cara. Mas, pode ser que daqui a um tempo eles comecem a apresentar esses comportamentos desafiadores, né? E o que são esses comportamentos? O que a gente tem que ficar atento? Olhar se ele está sendo mais agressivo, se está tendo, às vezes, alguma crise emocional, né, as famosas birras, se de repente está tendo algum tipo de regressão, né, igual você comentou logo no início, né? Às vezes começa a falar com o bebê, volta a fazer xixi na cama, volta a pedir para mamar. Então, tudo isso são sinais pra gente que realmente tem alguma coisa que está acontecendo, né? Então, observar esses sinais. Primeiro, assim, eu acho que o que não ajuda é nomear como, isso é uma manipulação, né? Porque muitos pais ainda têm muito esse mito. Ele só tá querendo chamar atenção dessa forma pejorativa, né? De fato, ele está querendo chamar atenção, porque ele precisa desse vínculo. Então, assim, não menosprezar o que a criança sente, né? Porque às vezes a família, quando a mãe engravida, né? Eles têm essa expectativa assim, eles vão ser amigos, eles vão brincar. Mas, gente, até um bebê recém-nascido começar a ter consciência, começar a brincar com o irmãozinho mais velho, isso leva um tempo, né? E às vezes o irmãozinho vai conhecer e fala, poxa, mas esse bebê aqui, ele não faz nada ainda, né? Ele não tem ainda essa capacidade realmente, né, de brincar, de interagir, né? Então, ele se frustra também nesse processo, né? Então, entender que vai levar um tempo, né, para isso acontecer. E daí também, assim, acho que o que é importante é nomear os sentimentos, né, perceber realmente, assim, validar o que a criança está sentindo, conversar com ela, independente da idade que ela tenha, seja 2, 3 anos de idade, por mais que ela não entenda cognitivamente tudo que os pais estão falando ali, mas falar, olha, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está triste, eu sei que você está com raiva, às vezes, do seu irmão, da situação que está acontecendo, mas a gente ainda está aqui, nós ainda somos os seus pais, né, a gente vai olhar para você. Então, isso é muito importante, validar o que a criança sente, não menosprezar esses sentimentos. Uma outra coisa que eu falo também, tentar, né, com que esses pais, né, principalmente a mãe, que acaba sendo mais demandada ali nesse início, né, com um bebezinho recém-nascido, né, por conta de amamentação, muitas vezes, né, enfim, essa série de cuidados aí, tem um momento exclusivo com esse irmão mais velho, então que consiga realmente ter, então, nem que seja, sei lá, todos os dias, às vezes, um ritual ali, tipo, de colocar pra dormir, de dar banho, sabe? De sentar para brincar um pouquinho enquanto o outro tá tirando uma soneca. São momentos importantes ali para essa criança perceber, olha, minha mãe ainda tá aqui, né? Minha mãe ainda tá me olhando,
Então, claro, reduziu a atenção que eu tinha, mas ela ainda consegue ter esse momento exclusivo. E eu acho que essa questão do tempo exclusivo, isso vale para qualquer idade, né? Não só quando o bebê recém-nascido chega, porque as crianças têm necessidades diferentes ali. Então, acho que é algo importante da gente olhar também. Também acho que um outro ponto importante, né? Evitar esse tipo de comparação, muitas vezes. Então, olha, né? O seu amiguinho teve um irmãozinho, olha como ele foi legal com o irmãozinho dele, né? Porque cada criança vai processar de uma forma, cada criança tem uma história, cada criança tem uma necessidade diferente. Então pode ser que seja uma chegada de um irmão que seja ótimo para uma criança, e pode ser que seja terrível para outras, está tudo bem, né? Isso é só um processo, realmente, a família vai se ajustar. E também acho que é algo que é importante, né, incluir essa criança, né, no processo ali. Então, assim, o máximo que der, né, colocar essas duas crianças juntas ali. Então, por exemplo, eu vou trocar a fralda do seu irmãozinho, você quer estar junto? Você quer me ajudar? Então, coisas simples, assim, né? Então, enquanto tá fazendo, um vai tirar a soneca, de repente, né, o outro tá junto, ou passear num parque, né, com um carrinho, e a criança brincar, a criança mais velha brincar. Então, são coisas que acontecem ali que a gente pode incluir ali no meio, né, para que eles criem realmente esse vínculo e para que o mais velho perceba, né, que ele tem ainda espaço ali dentro dessa relação. Também algo importante é não exigir mais da criança mais velha do que ela pode dar. Então, muitas vezes, né, os pais têm essa expectativa assim, você tem que amar o seu irmão, você tem que beijar, você tem que abraçar, e às vezes ele não quer, ele não consegue fazer isso naquele momento, porque ele está preocupado, né, em perder aquele vínculo, né, que é um vínculo primordial ali, como eu falei ali no início, realmente até para a sobrevivência dele, né, ele precisa desse afeto, ele precisa desse olhar dos pais, então ele está mais preocupado com isso agora. Né? Então, assim, e claro, né, no futuro eles vão ter esse vínculo juntos, né? Enfim, eles podem criar isso, mas não exigir mais do que a criança consegue dar nesse momento. Então, acho que isso é o mais importante que eu traria aqui. E eu quero ampliar todas essas dicas da Gabi também para a rede de apoio, como eu falei do início, né, de trazer um pouquinho isso, como é importante essa percepção não só do pai e da mãe, mas se você tem uma rede de apoio da sua sogra, da sua mãe, da sua irmã, todo mundo ali que pode te ajudar, né, de uma amiga, também incluírem eles nesse processo de adaptação realmente. Porque muitas vezes esses comentários, né? Olha o seu irmãozinho quietinho e você não é quieto. Dá um beijinho no seu irmão, você tem que ser legal com seu irmão, você tem que ser legal com a sua mãe. Isso parte muitas vezes da rede de apoio ali, né? É como se você, às vezes a gente fala assim, mas eu vou falar de uma maneira bem grosseira agora. Mas é tipo assim, a pessoa, você tá aqui construindo uma coisa dentro da sua casa, a pessoa lá da outra casa vem, joga tudo pro ar e vai embora, né? E você fica aqui com BO. Então, assim, a importância também de ir orientando à medida que os pais se sentirem confortáveis essa rede de apoio, porque dá esse entendimento desse acolhimento continuado, né? Não adianta nada os pais criarem ali aquele ambiente onde a criança vai se sentir segura e aí na hora que ela tiver com outra pessoa, ela vai ter espaço, né? É ciúmes, ou então até um comentário assim que pode ser, que pra mim é um dos extremos, né? Vem cá, que eu vou me importar com você, que eu vou cuidar de você. A vovó vai dar pra você, sua mãe não dá não, mas a vovó vai dar, né? Esses aspectos que acabam que causam uma divisão na cabeça da criança. O cérebro da criança, ele procura muito uma compensação, ele procura muito ser compensado, essa satisfação. É porque ele ainda não sabe ainda discernir direitinho entre o que é responsabilidade, o que é dever, o que é direito, o que é bem, o que é mal, o que é responsabilidade dele, o que é responsabilidade dos pais. Ele ainda não sabe discernir. Então, se a gente ficar dizendo, olha, não, mas aqui a vovó é bom, a mamãe briga, a mamãe tá cansada, a vovó que vai brincar, sabe assim, são às vezes comentários sutis, não tô falando que todas essas frases são prejudiciais, mas são comentários sutis que muitas vezes não vão ajudando no processo, tanto da criança quanto dos pais, né, de passarem por esse. Então acho bem importante também que você que tá nos escutando e que é rede de apoio,
possa também entrar nesse processo de adaptação e orientação através dessas dicas, né, que a Gabi tá dando para a gente não acabar realmente machucando, né, tanto a criança quanto os pais. Então é isso, gente. Como é interessante a gente perceber, às vezes é uma coisa tão natural os pais terem outros filhos, mas como tem uma questão de que não é só uma mudança na família, é uma reorganização profunda do mundo emocional da criança e dos pais. E então, muito, muito bom esse papo e eu gosto muito de trazer essas questões práticas, porque é a vivência do dia a dia. Gabi, pra gente finalizando, eu queria que tu explicasse um pouquinho, mesmo no segundo episódio que você tá com a gente, mas sempre tem alguém que chega aqui primeiro por esse episódio, mas para você explicar um pouquinho o que é a orientação parental. Como que ela acontece, por que ela é importante, porque eu acho legal falar isso, porque muitos pais nem conhecem, né? Então, quando eles conhecem, eles vão podendo ter mais esse auxílio. Boa, Yasmin. Vamos lá. Bom, a orientação parental é um processo, né, onde os pais trazem, né, as questões que estão acontecendo dentro de casa, né, então, os comportamentos desafiadores das crianças, os processos que eles estão passando, como seja a chegada de um irmãozinho, seja um desfraude, um desmame, questões com sono, qualquer questão que envolva ali, né, o ambiente infantil e até adolescência, para um profissional, né, que é um educador parental, e daí esse profissional vai trazer realmente um olhar ampliado, né, primeiro para entender o que está acontecendo com aquela criança, né, entender de onde que está vindo aquele comportamento, porque muitas vezes as crianças, elas mostram pra gente, né, o que está de errado através do comportamento em si. Então, às vezes é uma agressividade que vem aparentemente do nada, que os pais falam, e a gente vai entender um pouquinho o que está nessa origem, né, e trazer também ferramentas práticas, né, recursos práticos ali, como é que os pais podem agir no dia a dia. Então, eu gosto muito de trazer dentro dos meus atendimentos tanto recursos para essa mãe, para esse pai, né, para eles se regularem, né, para eles conseguirem lidar com aquela situação, e também recursos, né, realmente como é que eles lidam na prática com esses desafios da criança. É um processo, né, pode acontecer numa sessão única, se for algo muito pontual, mas eu gosto de fazer um acompanhamento realmente com essas famílias, porque muitas vezes esses comportamentos não se resolvem, né, em uma, duas sessões, né, porque precisa de um olhar mais ampliado ali, né, especialmente se a gente está falando de uma birra, uma agressividade, algo nesse sentido. Então, é um processo que eles vão ampliar esse olhar e conseguir enxergar, né, o que está por trás desse comportamento, conseguir realmente ter esses recursos práticos para lidar com tudo isso. Então, para você que está nos escutando, receba essa dica amorosa da Casa Autêntica. Nós também realizamos, né, orientação parental aqui na casa, mas se porventura você quiser uma sugestão de outro profissional, maternar com Gabi Aguiar, aqui o contato, né, dela, porque realmente, desde que a gente começou, e particularmente eu não faço orientação parental, mas desde que eu comecei a ter contato com você, com a Gio, que é a nossa psi que faz aqui na Casa Autêntica, eu vou entendendo quanto é importante que os pais muitas vezes busquem as referências certas para serem orientados. Informações a gente tem inúmeras no Instagram, TikTok, tudo enquanto. Mas essa orientação próxima também eu acho muito importante porque existe uma personalização. Na internet tudo é muito generalizado. Então, se você tem uma orientação próxima, você tá ali personalizado para a tua família, para a tua situação. Então, se você desejar, né, aqui embaixo na legenda desse episódio vai estar o @ da Gabi e também o nosso contato aqui da Casa Autêntica. Gabi, mais uma vez, uma grande alegria estar com você. Muito obrigada. Muito sucesso, tanto na sua profissão quanto na sua maternidade, né? Com a sua família. Acho que até a forma de você falar tem uma leveza tão grande que é gostoso de estar, de escutar. Então, desejo muita sabedoria para você, né? Ainda mais.
E muito feliz também de poder ter tido essa troca e de te conhecer. Obrigada, Yasmin. Muito feliz de estar com vocês mais uma vez no episódio, né? Sempre gostoso estar aqui. Muito boas nossas trocas e fico à disposição também, né? Para quem quiser me conhecer, me seguir, conversar também, estou por aqui. Obrigada. Ótimo. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com a família que está vivendo a chegada de um novo irmãozinho. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 12 horas. Até lá. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.